Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta terça-feira, 12 de outubro e com seguintes destaques. Última rodada do Campeonato Brasileiro define Palmeiras fora da briga pelo título e demissão de Luiz Felipe Scolari no Grêmio. Time gaúcho está a 24 rodadas na zona do rebaixamento. Aqui na Europa, a conquista da Copa das Nações pela França na final contra a Espanha. E a liderança de Portugal no seu grupo, visando a Copa do Mundo do Catar em 2022. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro analisam a última rodada do Campeonato Brasileiro, como também a perspectiva, finalmente, da criação de uma Liga de Clubes no futebol brasileiro. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E Luiz Felipe Scolari não é mais treinador do Grêmio. Felipão foi demitido nesta segunda-feira após mais uma derrota da sua ex-equipe, o Grêmio, no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o Santos por 1-0, jogando na Vila Belmiro no último domingo. Felipão é mais um técnico demitido na dança de técnicos do futebol no Brasil. Esse e outros assuntos serão destacados na sequência dessa edição do PB Desporto. Agora é a hora do nosso bate-papo, eles já estão prontos. Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. Eu começo contigo, Moraes. O primeiro assunto é sobre a 25ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Vitórias do Flamengo, do Atlético Mineiro e o Palmeiras, hein? Mais uma vez sendo derrotado 4-2 para o Red Bull Bragantino, jogando no Allianz Parque, o seu estádio. Situação muito complicada do Palmeiras, que fica fora da briga praticamente aí de tentar conquistar o Campeonato Brasileiro. Como é que você viu essa rodada, com mais a demissão também do Felipão no Grêmio, hein, Moraes? Olá, Júnior, um forte abraço para você, um abraço para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Os resultados da última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que é a primeira divisão do futebol brasileiro, com a derrota do Palmeiras e com a vitória de outros clubes que estão nessa briga direta para a conquista do título da competição, especialmente o Atlético Mineiro, eu pelo menos já estou convencido que o Palmeiras não vai disputar título. O Palmeiras vai disputar uma vaga, e isso é possível, para a próxima Libertadores da América. Título mesmo, quem tem chance de brigar com o Atlético Mineiro é o Flamengo. Além disso, o próprio técnico Abel Ferreira já deixou bem claro essa sua posição também com relação a isso. Os torcedores do Palmeiras estão até revoltados com esta situação. A gente vive a expectativa daqui para frente pela briga de terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo colocados, que são posições que dão vaga para Libertadores da América, na fase de grupo e na fase que você briga com outras equipes por uma vaga para a sequência da competição. Um outro detalhe que eu acho interessante nessa competição é que o Flamengo vem crescendo e vai chegar na final com igualdade de condições, brigando pelo título com o time do Atlético Mineiro. Lá embaixo, a situação é complicada para o Grêmio. O São Paulo, um resultado aqui, outro ali, consegue ficar fora da zona do rebaixamento. Mas eu não acredito no time do Grêmio mais. Falta muita coisa ainda, falta. O técnico Felipão
chegou a um comum acordo, é como você disse, não existe mais demissão, nem ninguém pede demissão, é um acordo. E nesse acordo o clube pode contratar quantos treinadores ele quiser. Para mim o Felipão já devia estar aposentado. E outra coisa, e o Grêmio, para mim, é um time que vai ser rebaixado. A segunda divisão do futebol brasileiro vai ter um outro grande, que é o Grêmio, viu, Júnior? É isso aí, Moraes. O Felipão, também, na minha opinião, já devia ter se aposentado. A gente fala isso, muita gente fica, mas ele é campeoníssimo, ganhou tudo. Ok, mas o futebol que as equipes do Felipão, sempre que ele vai comandar, joga é esse aí. É um futebol mais no mesmo, sem criatividade, preocupado basicamente, preocupado de forma bem mais forte com a defesa. É um futebol pobre. O Felipão tem todos os méritos pelas suas conquistas, mas também tem aquele 7-1, é bom a gente sempre lembrar, na Alemanha, na Copa do Mundo do Brasil 2014, lá no Mineirão. Mas a questão é que as equipes do Felipão, sempre que ele vai comandar, não apresenta nada de novo. O Felipão, como a maioria, com quase todos os técnicos do Brasil, pararam no tempo, aqueles técnicos renomados de nome. A gente vê aí uma geração nova surgindo, com algumas ideias positivas, né? Muitos questionam, mas eles tentam fazer algo de novo, como é o caso do Diniz, o próprio Barbieri, no Red Bull Bragantino, que peço já ter ouvido o comentário aí de alguns colegas no meio que, né, vale a pena ressaltar aqui, não, o Barbieri é péssimo. A gente tem que rir desses comentários, né, de pessoas que poderiam ser um pouco mais humildes, né, e procurar pesquisar mais quando for fazer uma análise. Mas enfim, a situação do Grêmio é essa, realmente seriamente ameaçado, também concordo contigo, e a briga pelo título, Palmeiras fora, porque além de estar perdendo jogos, tem jogado mal, está ficando distante, e a briga, apesar do Flamengo estar distante, o Flamengo jogou bem agora contra o Fortaleza, uma bela vitória, sabendo-se, é claro, que a vantagem do Atlético é muito grande, e o Atlético é, de fato, favorito. Mas, para você, Antônio Manuel Góes, aí no Rio de Janeiro, a sua opinião sobre essa última rodada, as vitórias do Flamengo e do Atlético, o Palmeiras perdendo, o Grêmio com a demissão do Felipão, na zona do rebaixamento, hein, Antônio Manuel Góes? Olá, Júnior, Moraes e gente do PB Desporto. Cumpridas 25 das 38 rodadas do Brasileirão Série A, com o líder Atlético Mineiro 53 pontos, 11 à frente do Flamengo, em segundo 42 e 2 jogos a menos. As previsões, sejam quais forem, não passam de exercícios de futurologia. Há diferentes graus de dificuldade para os imediatamente abaixo do Galo de Minas, ora detentor de confortável vantagem, mas que depende de como administrará ansiedades internas a desembocarem no desempenho nas 4 linhas para garantir o título, exatos 50 anos depois da última conquista do Brasileirão. A tarefa, por exemplo, do Flamengo é muito difícil, por envolvido como o Atlético na disputa de 3 competições, com o agravante de vir sofrendo sérias baixas no elenco por recorrentes lesões de vários de seus principais jogadores. Ainda que disponha de um elenco diferenciado, tem em seu desfavor a perda de peças relevantes para as seleções brasileira, uruguaia e chilena, que disputam as eliminatórias do Mundial de 2022, tendo em vista nosso complicado calendário, cuja patética elaboração o rubro-negro, como os demais, avalizou, inclusive com a quebra pela CBF, da regra universal que interrompe mundo afora todas as disputas coincidentes com as datas FIFA. Até a apalavrada e surreal alternativa do adiamento de partidas, de que o Flamengo foi beneficiário, daí os 2 jogos a menos, não mais será cumprida pela entidade organizadora do Brasileirão, sob a alegação da inexistência de datas, diante da pertinente reivindicação do Sindicato dos Atletas, no tocante à rigorosa observância das férias regulamentares.
Voltando à vaca fria das chances dos pretendentes ao título, descontada a flagrante inépcia do Palmeiras, terceiro colocado, mas sem demonstrar a imprescindível gana pelo troféu nesta segunda fase do Brasileirão. Insisto na tese de que, a depender de sua exclusiva competência nas próximas 13 rodadas, salvo surpreendentes desarranjos comportamentais, com a queda brusca de desempenho, o Atlético Mineiro, a exemplo do próprio Flamengo, de 2019, é candidatíssimo ao título do principal torneio nacional, apesar de não me permitir a hipótese de que, no limiar da 26ª rodada, tudo já esteja consumado, até por conta das inerentes imponderabilidades humanas, Antônio Júnior. De fato, o Antônio Manuel Góes, o Atlético Mineiro, tem uma vantagem, não é de hoje, uma vantagem para lá de considerável na competição, no Campeonato Brasileiro. Agora o Flamengo está ali, né, tentando se aproximar, tem 2 jogos a menos, venceu ao Fortaleza, jogando bem no segundo tempo, após o primeiro tempo não tão eficiente da equipe carioca, mas a vantagem do Atlético, é lógico, tem que ser ressaltada, porque não é uma vantagem pequena. Agora, mediante também o Flamengo não ter ainda jogado essas 2 partidas em atraso. Mas teremos briga com certeza. Agora, o Palmeiras é que, pelos jogos, perdendo, jogando mal e se distanciando, já está, na minha opinião também, totalmente sem condições, sem chances de brigar pelo campeonato. Agora, um outro assunto que eu quero abordar com vocês, o segundo aqui do nosso bate-papo, segundo e último, é sobre essa perspectiva, começa contigo, Moraes, aí, Maceió, Alagoas, de termos, finalmente, uma liga de clubes sendo criada, hein, Moraes? A minha opinião é que a grande jogada e a grande saída do futebol brasileiro, entrar na modernidade, sair da mesmice, deixar de lado essa coisa aí de dirigente de CBF dirigindo o futebol brasileiro, é a criação da liga. E os caras estão aí bem interessados com relação a isso. Eu vejo já movimento nesse sentido. No início do ano a gente vai ter a Copa do Nordeste sendo comandada por uma liga, a gente vai ter a Copa do Brasil e a gente torce para que também seja comandada por uma liga, se não agora em 2022, mas logo logo, cuidando do futebol de clubes, as competições do Brasil, uma liga que já pode surgir a partir do meio de ano, do ano que vem, com a questão do Campeonato Brasileiro e todas as suas divisões, A, B, C e D. Agora, se isso vai sair mesmo agora do papel, eu ainda tenho um pouco de dúvida, mas reconheço que o caminho é a liga no futebol brasileiro, como dá muito certo na Liga do Nordeste. A gente tem essa liga aqui comandando o futebol, que dá lucro, que dá prestígio, que dá vaga para a competição internacional. Então, a CBF está na hora dela cuidar só da seleção brasileira, que ela já cuida muito mal, por sinal. Então vai cuidar só das seleções que são formadas aqui no país, seleção feminina, sub-20, sub-23, sub-17, seleção de Copa do Mundo, seleção para a Copa América, deixa tudo isso com a Confederação Brasileira de Futebol. Tudo bem, que cuide lá das nossas seleções e cuide bem, porque hoje a gente sabe que está cuidando muito mal. Mas competição de clube tem que ficar por uma liga formada pelos clubes, mas com uma pessoa independente tomando conta dessa liga, para poder dar certo no futebol brasileiro, como dá certo na Europa. Tá certo, Júnior? Exatamente, Jorge Moraes. O Brasil há muito tempo que já deveria ter uma liga, né, para gerir, uma liga dos clubes, para gerir os campeonatos, enfim, como ocorre aqui na Europa há muito tempo.
o sucesso da Premier League, da própria Bundesliga, a Ligue 1 na França, enfim. O Brasil está, a meu ver, atrasado, não evolui no futebol, muito por essa questão de não ter uma liga a gerir os campeonatos, administrar os campeonatos. A CBF tem que ficar apenas com as seleções, e você bem disse, faz um trabalho muito aquém, deixa a desejar sim, por tudo aquilo que eu sempre critico aqui, e com relação à CBF, por ser uma instituição desmoralizada, uma instituição sem a menor credibilidade, por tantos escândalos, que com certeza deixam a imagem dessa entidade milionária lá embaixo. Então, passou da hora dos clubes, de fato, terem uma liga para administrar os campeonatos pelos quais os clubes atuam, né? Disputam. Para você aí no Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, a sua opinião sobre essa perspectiva? Parece agora o negócio vai andar, né, Antônio Manuel Góes? Vez por outra, faz tempo, somos assaltados pela notícia de que, dessa vez, vai sair a Liga de Clubes de Futebol Brasileiro para pôr fim aos históricos desatinos da CBF na organização de nossas temporadas no futebol. Na realidade, a recente postagem do acreditado site Metrópolis, na coluna do jornalista Gilberto Amado, fora precedida por uma avalanche de informações sobre o tema entre junho e julho do corrente ano, que teriam ficado pelo caminho por conta de desentendimentos entre algumas das associações interessadas. Nenhuma novidade. Agora vem à tona a história de que Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Flamengo, Bahia, Internacional, Grêmio, Ceará e Fortaleza estariam na iminência de acordo com fundos de investimento que bancariam o aporte financeiro na formulação da Liga de Clubes, o que se daria dentro de 30 a 45 dias, em tempo mesmo a galope, coisa de Brasil, de viabilizar as competições de 2022. Sabe-se, entretanto, que essa tratativa foi encabeçada pelo Corinthians, de cuja proposta consta a garantia imediata de luvas dos investidores para aliviar a crônica crise financeira dos clubes brasileiros, à frente dos quais o Alvinegro do Itaquerão, que rola sem perspectiva de solução, à base do devo, não nego, pago quando puder, a bagatela de R$1 bilhão, afora a dívida pelo estádio na Caixa Federal. Quero ver para crer sobre a tal Liga de Clubes. Afinal, sem um projeto de viabilidade com bases sólidas para o empreendimento, fundos de investimento dificilmente apostarão no escuro, até por só conhecerem, em nosso cenário de chamados grandes clubes, apenas um que vai bem nas pernas, o Flamengo, em função de habilidosa e competente engenharia gerencial, sem mecenas três pagadores por falacioso amor clubístico de ocasião. Afinal, Antônio Júnior, investidores do mercado de capitais não batem em prego sem estopa. É verdade, Antônio Manuel Góes. Investidores não dão suporte, seja lá para o que for, sem ter um retorno, sem ter um lucro e um lucro alto. É preciso, como você disse, algo sólido, concreto, para que essa liga seja de fato viabilizada. Já começou não da forma mais indicada, mas é praxe no Brasil, né? Fazer tudo, vamos fazer agora, para amanhã, sem o estudo devido, né? Isso já é algo contra. Agora, que é importante dar um passo para a criação de uma liga, desde que sendo algo sólido, algo com organização, isso sem dúvida alguma é uma questão óbvia. Não dá mais para a CBF gerir os campeonatos, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil
e outras competições mais. E o Moraes disse muito bem no seu comentário anterior, não é? Do sucesso da Liga do Nordeste. É um exemplo. Então a gente espera que isso se concretize, mas com organização e sendo algo de fato concreto, algo sério, para não começar e depois de um tempo ir por água abaixo. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no bate-papo do PB Desporto. Nas últimas do PB Desporto, falando da conquista da França na final da Copa das Nações, jogando contra a seleção da Espanha. Os gols no segundo tempo, na partida realizada no estádio San Siro, 2-1 para a França. A Espanha marcou primeiro através do Oyarzabal. No minuto seguinte, Benzema deixou tudo igual para a França, deixou tudo igual no placar, melhor dizendo, e Mbappé fez o segundo gol, decretando o título da França. É bom lembrar que os franceses foram campeões do último Mundial 2018 na Rússia, mas havia sido eliminada, a França foi eliminada nas oitavas de final da última Eurocopa, vencido pela seleção da Itália. Portanto, a França mais uma vez brilhando, mais uma conquista no espaço de 3 anos, agora dessa vez a Copa das Nações. A primeira edição da Copa das Nações foi vencida por Portugal. Portugal, que nessa terça-feira, 12 de outubro, volta a campo. Aliás, só corrigindo aqui, eu tinha passado nas manchetes que Portugal liderava o seu grupo. Não, ele é o segundo colocado, tem um jogo a menos. A Sérvia é a líder, né, o líder da competição do grupo de Portugal. E a equipe portuguesa encarando nessa terça-feira, tem um jogo a menos, é bom lembrar, a seleção de Luxemburgo, que tem 7 pontos a menos que Portugal. O Azerbaijão é a outra seleção que compõe o grupo, já está totalmente fora, assim como o Luxemburgo, né? Portugal, então, vencendo nessa terça-feira, irá dar um passo muito grande para se garantir no próximo Mundial do Qatar 22. É bom lembrar que apenas as primeiras colocadas em cada grupo garantem presença no Mundial e os segundos colocados irão disputar uma repescagem. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto do Instagram, sempre com informações do mundo do futebol, aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima!